encerrar, gente. A gente falou muito da direita. Portal conservador. Cara, aí é que tá o detalhe, tipo, o negócio é portal conservador, tem no Facebook. Olha o texto deles. Quando homens pagam impostos, as mulheres tornam-se promíscuas. Então, vamos lá, tipo, eu me admirei disso, daí ser uma página que tá no Facebook e tá com um post lá, só que eu não cheguei a garimpar, porque a seção de comentários desse post, se saiu na página deles do Facebook, deve estar deliciosa, velho. Delirante. Eu não consegui pegar os parágrafos, mas vamos pegar aqui já, que nem aquele último artigo, né? A gente tá pegando uns artigos mais longos, mais pesados para finalizar. Então, ó. Desde o começo do século passado, o crescimento sem precedentes nos orçamentos dos governos ocidentais alterou radicalmente a dinâmica entre os sexos. Essa expansão do governo foi causada pelo direito das mulheres ao voto e subsequente padrão de votação das mulheres. A resultante multiplicação de serviços públicos foi progressivamente substituindo o papel tradicional do homem, a qual diminuiu a complementariedade e a interdependência de homens e mulheres a nível individual. No entanto, os homens são, como um grupo, ainda os únicos reais provedores de dinheiro de impostos. A transferência da dependência das mulheres, antes direcionada aos homens, agora para o governo, afetou os parâmetros da promiscuidade. As atitudes sexuais das mulheres variam de acordo com a sua dependência econômica percebida, tanto a nível cultural como a nível individual. As atitudes de promiscuidade das mulheres dependem do que podem obter em troca de sexo dentro de um determinado ambiente. Então a gente já está vendo uma black pill, uma red pill aqui no meio, cara. Portal conservador falando do voto feminino e da promiscuidade e da terceirização do papel masculino através dos impostos no Estado. Em essência, quando os homens apoiam o governo, as atitudes sexuais das mulheres se afrouxam. O direito de mulheres a votar e o tamanho do governo. Poucas pessoas parecem reconhecer o fato de que o feminismo é uma ideologia política que visa principalmente reformular o nosso sistema jurídico. A igualdade que o feminismo persegue é definida pela igualdade de direitos, que é concedida pelo governo. Como tal, sempre foi uma doutrina diretamente ligada ao governo e sua autoridade. Os padrões de votação das mulheres desde o movimento do sufrágio foram idênticos em todo o mundo ocidental. Sufrágio lá, 1920-1910. As mulheres votam em governos maiores que proporcionam mais direitos. Nos Estados Unidos, 10 anos depois que as mulheres começaram a votar, o governo... E a música de gado alfa aí. 10 anos depois que as mulheres começaram a votar, o governo dobrou em tamanho. E desde então, as mulheres sempre votaram em plataformas políticas maiores e mais poderosas com mais benefícios. O governo redistribui riqueza para mulheres, ou seja, transfere dinheiro dos homens para as mulheres. Um grande governo orquestra a redistribuição da riqueza de homens para mulheres, por duas razões. A primeira é que os serviços governamentais beneficiam desproporcionalmente as mulheres. O segundo é que, como grupo, apenas os homens contribuem para sustentar o governo. Então, cara, portal conservador falando a real aqui no Brasil, tá ligado? De fato, finalmente, cara, nem tudo está perdido. Pois então. Então é convencer os caras a não encher o saco dos MGTOW, porque a gente tá do mesmo lado, porra. Vamos lá. De fato, as mulheres são os principais beneficiários dos programas governamentais. As mulheres usam mais serviços de educação, as mulheres recebem mais apoio em suas rendas, as mulheres recebem receitas relacionadas com licença maternidade, recebem apoio por ter filhos, homens só recebem cobrança e responsabilidade e a chance de ir pra cadeia, coisa boa. Caralho, velho, foi tu que escreveu esse artigo aí e você tá assim, pro portal conservador tá... cara, eu tô lá no portal conservador também. Ó... As mulheres, as mulheres recebem pensão alimentícia, a maioria dos empregados do setor público são mulheres, as mulheres têm mais abrigos, as mulheres usam serviços de saúde mais frequentemente, as mulheres se beneficiam de milhões em programas feministas, campanhas, lobbies e leis. E o mais importante, veja este exemplo de serviço que as mulheres usam e os homens declinam. Enquanto o governo aumenta de tamanho devido aos padrões de votação das mulheres, o governo é financiado, ironicamente, apenas pelos homens. Em um estudo de contribuição fiscal, os pesquisadores descobriram que as mulheres usam tantos serviços e trabalham tão pouco que eles custam, em média, $150 mil.
Por outro lado, os homens pagam impostos o suficientes para reembolsar os serviços que eles utilizam. Ele não traduziu muito bem, eu acho que ele pegou isso daquele artigo, acho que era da Austrália ou da Nova Zelândia, que foi feita essa pesquisa. Basicamente é o seguinte, a mulher em média para o governo durante toda a vida dela, ela custa $150 mil lá nesse país, certo? Só que a contribuição dela durante toda a vida dela é menor que $150 mil, compreende? Então, por outro lado, o homem ele custa bem menos que $150 mil, só que a contribuição dele durante toda a vida dele supera. O que isso quer dizer? A mulher ela absorve mais recursos públicos do que ela paga em imposto durante toda a vida dela, só que o homem consome menos serviços públicos e paga mais impostos durante toda a vida dele. Resumindo, mesmo a mulher sem estar casada, ela está sendo custeada pelos homens da sociedade. Não precisa se casar, está casada com o governo, pronto. Uma vez que, como grupo, apenas homens pagam impostos e a maioria dos serviços são utilizados por mulheres, o governo serve como um novo distribuidor de dinheiro dos homens em serviços e dinheiro para as mulheres. A mulher é livre do homem, mas como grupos, as mulheres ainda são completamente dependentes dos homens, via o dinheiro dos impostos. Os homens ainda são provedores na sociedade. Mas em vez de ter plena autonomia em relação ao seu dinheiro, ou seja, ele decide se ele quer se casar ou não, se ele quer ser provedor ou não, o governo leva uma grande parte disso para financiar serviços que serão principalmente utilizados por mulheres e, como a gente está vendo, elas vão votar para ter mais serviços ainda exclusivos só para elas. Então aqui está a imagem, né? Meu corpo, minha escolha, seu dinheiro, minha escolha. Agora vamos lá, ó. Mercado do valor sexual. O valor sexual das mulheres flutua de acordo com as regras básicas do mercado, oferta e demanda. É por isso que as atitudes sexuais das mulheres variam radicalmente em todo o mundo, enquanto a permanência dos homens é constante. Porque seu valor sexual é determinado pelo mercado local. As mulheres usam seu valor sexual como uma moeda de troca para troca social. Por exemplo, historicamente, os homens costumavam obter a sexualidade de uma mulher em troca de ser um provedor toda a vida, casamento. Numa sociedade em que as mulheres não têm acesso a direitos financeiros, ou seja, direitos com dinheiro público do governo, as mulheres estão motivadas a manter seu valor sexual no mais alto para ter uma moeda de troca mais valiosa. Os homens estarão mais dispostos a investir em uma família quando tiverem certeza de uma paternidade. Então, esse daqui é o Thought Patrol. Se a mulher não tiver garantia financeira do governo, ela vai ter que obter garantia financeira através de um cara, de um provedor, de um cara que vai casar com ela. Para ela atrair um cara para se casar com ela vai ter que manter um certo parâmetro de qualidade. Em um experimento recente, pesquisadores da Universidade Brunel encontraram correlações entre a dependência financeira percebida pelas mulheres e seus valores anti-promiscuidade. Quanto mais as mulheres se sentiam dependentes financeiramente, mais aderiam aos valores anti-promiscuidade, ou seja, conservadorismo, tradicionalismo, porque elas têm que arranjar um maridão para sustentar. Isso também foi encontrado no nível estadual. No nível estadual, a renda feminina mediana estava fortemente relacionada à moral e à promiscuidade. Então já tira outra conclusão aqui. Empoderamento feminino aumenta a promiscuidade. Aquela parte que o Pondé falou estava certa. Poderíamos extrapolar esses resultados a nível nacional. É de conhecimento geral que em países mais feministas, por exemplo, Canadá, né? Suécia, vamos ter que colocar Cuck de algum jeito no nome da Suécia, eu vou ter que pensar ainda. Esses países mais feministas têm as maiores taxas de impostos, 53% e 57% em todo o mundo. Tamanho do governo e mercados de valor sexual. À medida que o governo aumentava de tamanho, assumiu o papel social tradicional dos homens. Por outro lado, o governo está agora a cargo das responsabilidades que os homens consideraram valiosas para as mulheres. Escolta, provedor. O Estado pode fazê-lo milhares de vezes melhor do que qualquer homem. Enquanto o Estado obtém mais recursos dos homens, os homens perdem oportunidades para ser um parceiro valioso, ou seja, o Estado fazendo um papel de proteção e provisão. No Ocidente, as crianças são extremamente dependentes do governo e completamente independentes do pai. O pai foi removido da equação. Na vida de uma criança, desde os serviços de saúde neonatal, até creche, até o jardim de infância, até a escola primária, até o ensino médio, para a faculdade, para universitários, estes pais são completamente inúteis, além do fato de serem eles que estão sustentando tais serviços. Então veja, é aquela equação, né? O cara está pagando, só que
e o governo está pegando dinheiro e dizendo que é o governo que está dando para ele. Então, homem é inútil, né? Homem não precisa de homem. Ok, a hora que o homem começa a trabalhar menos, se torna minimalista e começa a pagar menos impostos, vamos ver o quanto não precisa de homem. Quando os homens pagam impostos, tornam-se inúteis para mulheres e crianças, pelo menos no nível individual. Os homens não têm moeda de troca que não seja superada pelo governo. Isso eleva o afrouxamento da moral sexual, porque as mulheres não têm nada pelo que trocar sua sexualidade. Veja bem, tu já está pagando a provisão para elas à força, pelo governo. Então, de certa forma, sim, elas não precisam de ti. Então, novamente, cara, mais uma razão para se tornar minimalista, para seguir e tal, porque é o jeito de tu parar de alimentar a besta, entendeu? Que é o Estado. Conclusão. A ação das mulheres como grupo transferiu sua necessidade de um provedor dos homens para o governo. Por conseguinte, aliviou qualquer obrigação delas serem valiosas para os homens para obter os recursos masculinos. Então, esse valiosas não é só assim, casar cedo, ter poucos parceiros, manter a virgindade, mas também ser útil na vida do homem, entendeu? Tornar a vida dele mais fácil. Incluindo a tradição histórica de garantir certeza da paternidade masculina. Este é um lembrete amargo de que o sexo nunca é gratuito. Quando o dinheiro não é regulamentado, o sexo se torna regulado. Quando o sexo não é regulado, é porque o dinheiro é. É por isso que existem tantas mulheres feministas comunistas. No fundo, elas sabem que o dinheiro não é a única moeda de troca viável. Seu corpo será a única moeda. O que você nunca notou o vínculo entre comunismo e promiscuidade feminina? E daí, lógico, tem que colocar a guriazinha da Antifa, aqui a fotozinha comunista total. Mas, tipo, cara, portalzinho conservador que tá no Facebook falando de mercado sexual, falando de voto feminino, falando de como o socialismo, o crescimento do Estado tá linkado ao feminismo. Tipo, porra, velho. Tudo que a gente fala aqui, né, cara? Tudo que a gente fala aqui, entendeu? O cara pegou a mesma pesquisa daquele vídeo do Black Pigeon Speaks e ainda pegou umas outras coisas além, eu não sei. Não, acho que ele não pegou daquele texto da bolha misândrica, mas ele pegou de outras fontes aqui também, cara. Só que é total o que a gente fala. Aí depois fala que... Fala aí, Nilma. Eu ia falar que é o seguinte, cara, eu tenho vários amigos cristãos, amigos católicos, que são bem raízes, assim, eles não são aquele tipo que, vamos amar todo mundo, não, os caras são raízes mesmo. E eles são bem red pillados, eles têm um black pill, só na base da fé que eles têm mesmo, cara. Assim, pra eles, assim, a maioria fala, não, vou ser celibato e eu não vou arrumar nenhuma mulher porque esse mundo é cheio de pecado. Eles entendem exatamente muito bem. E das pessoas que eu conheço na minha vida, eles são os únicos que eu ainda consigo ter uma discussão um pouco mais profunda, cara. Vou ser bem honesto. Acho que os conservadores, infelizmente, eles acabam sendo influenciados por pessoas como MBL, assim, do tipo, que acaba realmente desviando a atenção e o conhecimento para um lugar que é meio ruim. Esse link eles mandaram no canal ali, só que não tem data, cara. Eu não sei de quando que é isso. Nem entendeu? Sabe quem escreveu, né? Não, óbvio, né? Meu Deus, imagina o cara falar um negócio desse, total, shut it down. Mas será que não é tradução, cara? Eu acho que é tradução, é uma tradução bem feita, sabe? Nossa. Porque não parece... É muito difícil tu ver um cara, um conservador falando isso, né? O máximo que tu encontra conservador falando isso é no meio tal, né? Sim. Tem uns caras que são mais red pilados aí tal, e mandam uns negócios desses. Mas, cara, aí, tá vendo, né? Um conservador, um portal conservador falando exatamente o que a gente tá falando. E a gente que é da nova ordem mundial, a gente que é do... a gente que é misógino, não sei o quê. Judeu também no meu canal, cara. Já falaram também que eu sou sionista. Já me chamaram de... bobão. Me chamaram de sionista, já também. Falaram que eu trabalho pro Jorge Soros, não sei o que. Porra. Já falaram também. Quem dera, né? Quem dera receber uns chequezinhos aí do Jorge Soros também. Porra, ele não é maluco de fazer uma coisa dessa, né, cara? O cara patrocina tudo quanto é movimento feminista no mundo, né, cara? Aí surgem uns caras dizendo, não, cara, que é patriarcado e acabou. Aí o cara vai viver num... Aí o cara não tem como, né, cara? Não tem como financiar tudo isso. Mas, cara, é aquele negócio que a gente cansa de falar, né, cara? Tipo assim, conserva de verdade, cara, é um conserva patriarcado, entendeu? Patriarcário, né? O cara ele vai falar do jeito que como deve ser as coisas, cara. Como sempre foi. As coisas sempre foram assim. Toda vez que ele entra... Eita, porra! Eita, Hadouken! Caralho, que explosão foi essa, mano?
Allah É. Akbar, Allah Akbar. Pô, até perdi o raciocínio aqui, mano. Porra, isso foi um peido do Newman, cara. Caralho. Peido de whey, peido de... Ih, até me perdi, cara. Tô todo errado aqui já. Não, Mas, cara, só pegando aqui, né? Tipo, quando a gente fala que o Estado é o maior inimigo dos homens, a gente tá falando literalmente de homem, tá ligado? Porque é Exato. melhor amigo da mulher, cara. Porque olha só, isso aí é Exato. basicamente. Quer dizer que o Estado é um amigo gay da mulher? É, exatamente, cara. É eugenia, cara, é cucagem a nível estatal, cara. É que nem aquilo que o Newman falou da parte de eugenia, cara. Porque o que elas vão fazer? Elas vão procurar só esse aqui é o Dan Bilzerian e tal. O cara é esperto. Pega um monte de foto e deve ter feito vasectomia há muito tempo. Mas enfim, a questão é que assim, logicamente, elas vão sair pegando os alfazão, entendeu? E daí engravidando deles, só que ficando sendo sustentada pelos homens, pelos betas, mesmo que não esteja casada, porque tem impostos para isso. E até mesmo no caso que às vezes está casada, ainda assim não tem segurança, como no artigo que a gente pegou hoje. Compreende? Porque vai ter países que às vezes nem só o exame de DNA ele é proibido, ou tu tem que pedir permissão para a mulher para fazer o exame de DNA, que é a mesma coisa que ser proibido, entendeu? Ou acontecer que nem esse caso aí, o cara conseguiu fazer o exame de DNA, só que tipo a mulher não é obrigada a dizer quem é o cara. Então foda-se. E, cara, uma outra coisa assim, que eu queria lembrar é que acho que às vezes a ajuda do Estado que a mulher recebe, ela é bem indireta. Não é só assim, ela recebe benefício, sim, ela recebe. Mas, por exemplo, questão do Brasil principalmente, né? Vai falar, mas a minha namorada, a minha mãe, todas elas trabalham, não sei o quê. Aí fala, mas todas elas são funcionárias públicas, né? Porque a gente sabe... Puta que pariu, tocou bem na tecla certa. Entende? Olha quantos cargos não existem que são completamente inúteis, que poderiam ser automatizados aqui por 2 dias com alguns programadores bons que só existem para fazer o quê? Para alimentar aquela massa, né? Da gadal, assim, dizendo que não faz basicamente nada. Então, existe muito cargo, existe muita transferência de dinheiro de homem para mulher que é muito mais indireto, até mesmo dentro de empresa privada, né? E tipo, elas podem fazer greve que ninguém vai sentir a mínima falta, tá ligado? Sem contar o detalhe que funcionário público no Brasil recebe bem mais que o cara da iniciativa privada. Então veja ali aquela questão de como problemas financeiros, entre aspas, né, prejudicam o relacionamento. Então tu tem uma maioria de mulheres que está no funcionalismo público, com estabilidade, salário mais alto. Como é que vai surgir casamento? Como é que vai ter taxa de natalidade desse jeito, porra? Exatamente. E até mesmo a questão do funcionário público, né? É bem mais... abrange muito mais mulheres do que o homem. O homem, acho que para você passar num concurso, para você ficar naquele emprego por muito tempo, acho que é muito mais difícil para um homem do que é para uma mulher. A mulher, ela tem que ser um pouco mais complacente no ambiente de trabalho. Acho que talvez o Fox possa comentar melhor do que eu nesse aspecto. Mas na minha experiência, um homem, assim, ele não consegue ter a mesma complacência que a mulher. Já no caso de um funcionário público, acho que a mulher, ela tem um papel muito melhor em simplesmente ficar calada e fazer a burocracia de uma forma mais quieta. Assim. É que ela é mais coletivista, né, cara? Eles ficam mantendo aqueles esqueminha por debaixo dos panos, todo mundo finge que trabalha, né? Recebe o salariozinho no final do mês. Já o homem, ele já é mais competitivo por natureza. Coloca ele num ambiente de funcionalismo público, fudeu, cara. Exatamente. É questão até mesmo de hierarquia, né? Você vê que para você subir assim no funcionalismo público é um pouco mais difícil do que numa corporação, cara. Na corporação, você em 4 anos você pode ir de, sei lá, um estagiário para um vice-presidente, dependendo do lugar que você tá, assim, entende? Se você for muito ambicioso, muito bloodthirsty, né? Assim, querendo sangue em todo lado, você consegue. Agora, no funcionalismo público demora muito tempo mesmo e muita gente fica no mesmo emprego até o final da vida. Ô, galera... O peido do Saitama do Newman fez aqui a luz acabar no bar inteiro. O peido do Saitama, velho. One flirt man. Ó, eu tô dando um zoom aqui, eu tinha falado aquele negócio do crescimento do Estado lá norte-americano, né, depois do voto feminino, com imposto de renda e tudo mais. Olha só, cara, num período de 20 anos, triplicou o orçamento do governo, a arrecadação de impostos. Era em torno de 60, que o per capita o negócio foi para 210 por aí, mais que triplicou, velho. É, filho. Esse é o custo.
O custo, cara, é o custo da cucagem, cara, é o custo da mão fraca dos homens, cara, é isso daí. É aquele negócio do ciclo dos 300 anos, né, cara? A gente vai partir para depois da quinta onda feminista vai vir a época de tecnologia, vai matar esses relacionamentos, as mulheres elas vão começar a ficar mais doentes mentais, que elas estão ficando, tipo, 25 milhões de mulheres hoje têm depressão e ansiedade, e você vê que dentro dessas 25 milhões de mulheres, são mulheres que trabalham, são mulheres que estão no trabalho, elas não aguentam essa pressão, inclusive colocando o que o Newman estava falando sobre complacência, elas não aguentam essa pressão, essa coisa de estar num ambiente que tem cobranças, etc., porque elas não estão acostumadas com isso. A mulher ela foi acostumada a ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, sendo autoridade sobre os filhos ali, na ausência do pai, e cuidando e administrando ali a casa, tipo, limpando e tal. Elas sempre foram boas em cuidar das coisas, mas acabou com isso, por causa dessa mudança de paradigma, acaba que vai ter uma porrada de mulher cheia de doença, cheia de depressão, ansiedade, não sei o que. Então, engraçado que, por mais que a depressão e a ansiedade seja muito forte no meio das mulheres, o maior número de suicídios são dos homens, né? Ou seja, até mesmo para o cara ele tá com depressão e ansiedade. Porque o homem ele é mais competente na hora de fazer o suicídio. Não, é que eu acho que a pressão sobre o homem é muito, muito maior do que em cima da mulher, e a mulher ainda consegue levar isso com a barriga. Sim, totalmente, desde criança até, né? Só que para elas o nível de depressão tem que ser assim pequeno, um nível de ansiedade pequeno, já vai lá. Então assim, o cara ele ainda tenta fugir disso, né? Mas só que a pressão é muito grande. Então eu vejo que depois dessa quinta onda feminista, cara, vai ter uma nova mudança de paradigma. O patriarcado não vai existir mais, mas vai sim existir uma tecnocracia que vai praticamente realinhar completamente todas as relações, seja sociais ou culturais no mundo. Obviamente que isso vai demorar pra caralho pra chegar aqui no Brasil, né? Que o Brasil é terceiro mundo, lembrem-se disso. Então a gente tem um lag cultural, um lag tecnológico, um lag de tudo, cara, que é país do lag, né, cara? Então, porra, cara, eu acho que tem sim uma certa... A gente tá, é o que eu falei, cara, desde o início do Hangout, a gente tá aqui fazendo essas teorias, mas teorias com embasamento, tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga, tem conservadores reais, de fato, dentro do MGTOW, só que não são os caras que estão lá no MBL, não são os caras que têm 1 milhão, 3 milhões nos canais deles, entendeu? Então eles mostram o rosto deles, eles ficam famosinhos, aí eles têm que se moldar ao discurso mainstream, tá ligado? Exato, então assim, a gente vai ver, cara, que no pós-colapso, cara, vão ser poucos os homens capazes de sustentar tudo. Capazes ou que queiram sustentar tudo. É por isso que a gente fala, cara, a vida minimalista é imprescindível. Casa sozinha, um quarto, entendeu? Uma sala, uma cozinha, um banheiro. Cara, tu falou algo bem certo aí da quinta onda feminista, né? Nem só a parte de que economicamente o negócio não vai funcionar, porque elas não estão querendo oferecer nada melhor no acordo e não querem abrir mão de nenhum privilégio. Mas também tem essa outra questão, e os caras que não querem mais aceitar o papel de provedor. Tem essa equação aí no meio, tá ligado? Tem muito cara que foi criado, especialmente aí na geração Y e também um pouco na Z, foi criado com essa mentalidade do igualitarianismo, que tipo, não, se é pra eu me casar com uma mulher ou ter uma namorada, ela tem que ter o trabalho dela e pagar as contas dela também, entendeu? E daí quando for fazer algo junto, divide. Como é que agora eles vão querer mudar a ideologia, querer mudar o padrão do nada pro complementarianismo do nada? Não funciona assim, cara. Tipo, pra mulher, sim, porque a mulher ela vai ver que o negócio é mais conveniente pra ela e vai adotar, entendeu? Mas e pro homem? Como é que tu vai convencer o cara a mudar uma visão de mundo, sendo que o homem é sempre bem mais duro de mudar a visão de mundo que ele tem? E dentro dos POAs, dentro dos POAs, né, tem muito igualitarista, praticamente todos são igualitaristas. POA é tipo aqueles cachorrinhos de competição, tá ligado? Que fica dando saltinho, o cara toca um apito pra ele pular o mais alto possível, dá uma corridinha ali na pista de provas, abana o rabinho e no final ganha um troféuzinho, né? Ganha aquele botãozinho assim no peito do cachorro, assim, e fica babando assim pra tirar foto. Isso é POA. POA, a mulher fala para ele pular, ele fala, quão alto eu tenho que pular pra chegar na tua vulva? Pelo amor de Deus. Não,
Tudo bem, tem os caras assim, mas os caras, tem muitos caras que mudaram a mentalidade, inclusive o gado de valor lá também. Ele falou por que que ele não casa, e ele falou, cara, o relógio biológico da mulher é diferente, é invertido para o homem e tal, todo mundo já sabe disso, né? Ele falou que ele quer chegar ao ápice da vida dele, de seus 50 anos, até o momento que ele vai... Só que, cara, quando ele chegar aos 50 anos, eu duvido que ele vai querer, cara. Ele já tá no ápice da vida dele, ele já alcançou tudo o que alcançou. Isso os PUAs do desenvolvimento pessoal, né? Ele já alcançou tudo o que alcançou. O cara vai agora parar com uma mulher, velho. Vai agora sustentar. Depois que o cara conquistou tudo, agora ele vai pegar uma mulher caríssima, entendeu? Pra gastar o dinheiro que, em vez de gastar com ele mesmo, ele vai gastar o dinheiro com mulher. Isso, quem garante que a libido dele vai estar aquilo tudo, que ele vai estar tão interessado por mulher quando ele chegar nesse nível de gadão total, né? Gados máximos dele, entendeu? Exato. Quando o cara bater lá em cima, ele vai estar... Eu acredito que o cara vai estar desinteressado já. Entendeu? No máximo que ele vai ter é pegar uma mulher aqui, pegar uma mulher ali e tal, entendeu? Porque ele vai ter condições financeiras para fazer isso. Mas ele não vai assumir ninguém, porque, cara, é aquele negócio, o casamento é interessante pro governo. Porque o governo tira o peso dele de ficar pagando as coisas pra mulher para pagar pro homem. Só que aí o governo, enxergando isso, ele falou, por que não a gente não transfere tudo que o homem paga pra mulher, então? Que assim, se ela não casar, se correr o risco de ela não casar por causa da promiscuidade, por causa das nuances da dinâmica dos relacionamentos, ela ainda vai ser sustentada pelos homens, não por nós. E aí eles fazem essa transferência. Então, cara, o governo ele tá há anos-luz na nossa frente. Então, os passos que ele dá, obviamente na nossa frente, que eu digo dos gados, né? Porque a gente está aqui dando um passo adiante do governo, né? A gente está enxergando a dinâmica como é. E a gente vai dar esse passo à frente e, logicamente, uma hora essa porra vai ruir, cara. Porque não vai ter tanto cara pagando imposto mais para poder sustentar toda essa farra aí, né, cara? Farra da vulva. Naquele texto do Pondé ele falou isso, cara. Não é... Essa mudança no comportamento do homem não é uma coisa que vai afetar só o relacionamento e as mulheres. Ele falou isso, vai afetar as empresas, vai afetar os governos, entendeu? Não vai ter mais aquele cara chefe de família disposto a trabalhar 70, 80 horas e lambendo o saco do chefe, porque não pode perder o emprego de jeito nenhum, porque pode perder a esposa e os filhos, entendeu? E para o governo também, não, a gente quer aumentar a arrecadação. Ok, mas e se tiver um monte de homem que está praticamente na faixa de isenção de imposto de renda? Vocês vão fazer o que agora? Tipo, GG?